bater um papo muito legal hoje sobre espiritualidade. Pra quem não me conhece, eu sou Babá Exu. E do meu lado, tô aqui com a minha queridíssima mãe, que não sai do celular, ó, o tempo inteiro assim no celular. Eu tô congelada. Bom dia a todos, pessoal da Rádio Vibe Mundial, nosso pessoal que segue a nossa casa no Instagram. Prepare que hoje o tema é bom e polêmico. Polêmico. Sempre. Tudo que tá na Umbanda é polêmico, né? Sempre, né? Sempre. Não sei por quê. Vamos fazer um pouquinho diferente? Antes da gente começar sobre o tema, eu vou pedir pra você falar um pouquinho então sobre a consulta oracular, que o pessoal tem perguntado bastante e reclamado muito também, porque a gente tá sem agenda. Tá difícil a agenda. Pois Então, é. vamos começar aí já falando. Vamos dar um cupom de desconto pra quem quiser participar. Vamos lá. Consulta oracular realizada Pra através... que alguém deve fazer uma consulta oracular? Ah, tá bom. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Bora lá. A gente às vezes passa por alguns entraves, algumas coisas que não estão muito legal. Por exemplo, poxa vida, meu relacionamento não tá caminhando, não tá sendo bacana. A gente tá tendo muita briga, ou eu não tô encontrando ninguém. Sabe aquela coisa que você sente que não é normal? Eu tô vendo uma coisa balançando atrás de mim, ó. Tum, tum, é o pêndulo, Vai tá? arrumar. O pêndulo, ele tá fazendo a vibração. Então vamos lá, continuando. Se você tá passando por essa situação de estar tendo alguma coisa que você entende que não é muito natural, é hora de a gente se aprofundar e procurar alguma coisa para explicar, explanar, para a gente poder tratar. Você está com problema no seu trabalho, no seu emprego, com o chefe, você está com problema de ordem de lei, eu tô com um processo aqui, eu tô ali. Enfim, quando a tua vida começa a detectar alguns assuntos que não é muito natural, não é muito normal, e isso está te tirando sono, te deixando preocupada, chateada, é hora de você aprofundar um pouquinho mais. E a consulta oracular vai te trazer uma consciência melhor e apresentar onde estão os pontos corretos a serem trabalhados, serem dissolvidos, resolvidos, explanados, para te trazer a consciência. Então, na leitura com baralho, na leitura do jogo de dados e nos búzios, tudo isso vem à tona. E não só a realidade do que você está passando e como a gente trabalhar, consertar e trazer aí uma solução bacana para você viver melhor. Então, quem estiver assistindo, hoje Babá vai trazer uma palavra... Vibe. Quem mandar no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, a palavra vibe, vai ter quantos por cento de desconto? 20% de desconto. Então, oracular. bora lá. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar de temas polêmicos da Umbanda, que são coisas que as pessoas não querem falar sobre. Temas que são complicados de falar na Umbanda, mas é melhor deixar debaixo do tapete. Por quê? Ou porque vai perder adepto, ou porque é mais confortável para as pessoas num mundo de tantas questões que são superficiais, de tantas questões que nos levam muito mais para um caminho do ego, da vaidade do problema. Então, vamos falar hoje assuntos que ninguém quer falar. Apesar desse tema, é muito importante que a gente fale. Então, a primeira coisa é: a gente sempre fala muito aqui, né? Exu é diabo, Exu não é diabo, Exu diabo, diabo Exu, quem é Exu? Mas vamos lá. A questão é, Exu não é diabo. O tema é, Exu não é diabo, mas tem quem prefere que ele seja o diabo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ontem, no podcast com o Tata Mateus, que é um quimbandeiro, a gente falou muito sobre isso. Inclusive, um abraço, meu irmão, que estiver assistindo aqui. A gente falou muito sobre isso. A espiritualidade hoje virou uma manifestação de poder, uma manifestação do ego. Eu quero mostrar que eu tenho um tranca-ruas. Eu quero mostrar que eu tenho um tiriri, um marabom, um capa preta, e que a minha pombagira é a Maria Padilha. E aí a gente muitas vezes tá se perdendo com isso. E aí, por exemplo, os crentes, os evangélicos, ou aquele povo intolerante que critica a nossa religião, eles vão falar sim, com uma intolerância religiosa, de que Exu é diabo. E a gente, muitas vezes, entre próprios macumbeiros, a gente está querendo tratar Exu como diabo, para se sentir mais poderoso que o outro. Não, porque o meu Exu usa uma capa de ouro. E a minha pombagira, ela usa um anel de brilhante, que não sei o que, ela só bebe isso, só assado. Tá muito mais para mostrar para os outros do que para si mesmo. Então isso é um grande problema, a gente se confundir com isso. Próximo tema complicado. Você não é filho de orixá?
só porque saiu no jogo. Você não é um bandista só porque você vai no terreiro. A pergunta é, o que você faz com isso? Quando você sabe, por exemplo, que seu pai de cabeça é Xangô, Ogum, Yansan, Oxum, pra que diabos você quer saber disso? O que isso vai mudar na sua vida? E por que eu tô falando de tudo isso? Porque tudo isso, ele tá muito mais no campo do que é importante a gente fazer dentro da nossa rotina do dia a dia do que esse status. Ah, eu quero saber que é o nome do meu Exu. Pra quê? Porque eu vou postar no Instagram. Olha, o meu Exu não dorme. Quem me protege não dorme. Toma cuidado. Cuidado comigo. Cuidado com o meu Exu, hein? Não mexe comigo que eu não ando só. Não mexe comigo que eu não ando só. Então vocês conseguem perceber que são muitos caminhos que as pessoas estão indo que tá totalmente fora do que é espiritualidade? É muito fora do que é espiritualidade. Outra coisa, incorporação ou teatro? Quando o ego toma o lugar da entidade. E assim, para quem é um pouquinho mais vivido de terreiro, vai perceber que isso está rodando muito. As pessoas estão, primeiro de tudo, quer incorporar a todo custo. Quer viver incorporado. Você pega o médium, não presta pra porra nenhuma. Não serve pra nada, não sabe fazer uma magia, não sabe fazer uma macumba bem feita, não sabe fazer uma oferenda, não sabe fazer uma firmeza, não sabe de ervas, não entende de nada. Mas ele quer incorporar. E ele usa isso de muleta. Usa de muleta para que ele vá por esse caminho. Bem lembrado aqui, ó, eu queria saber, vocês que estão assistindo a gente, de onde você está assistindo? Qual a cidade, estado, país, de repente? Conta pra gente aí de onde vocês nos assistem pra gente ter uma ideia aqui. E hoje, você ouvinte da Rádio Web Mundial, eu quero atender você aqui. Então você vai ligar pro telefone 11 31 71 0221, 11 31 71 0221 e vai falar com a gente ao vivo aqui. Eu quero saber de você, como que tá a sua relação com a sua espiritualidade e o que é espiritualidade para você? Vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, o que é espiritualidade? O que é viver da espiritualidade para você e o que não é viver de espiritualidade? Qual que é a sua opinião? Bora lá. Espiritualidade para mim é algo muito mais profundo do que a palavra em si hoje em dia é usada. A espiritualidade seria um encontro com a sua forma mais íntima, né, de ser, a sua intimidade, o seu verdadeiro eu, o eu não só físico, mas o eu espiritual mesmo, com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso dia a dia. Quem hoje não identificar que é um ser espiritual dentro de um corpo, e entender que isso aqui é vestimenta, isso aqui é só uma aparência para a gente se apresentar, e não entender que atrás disso o nosso espírito tem muito mais do que estar acordando e dormindo e vivendo. Você tem que resgatar de verdade aquilo que você precisa entender para viver no dia de hoje, buscar a sua verdadeira essência e o que você veio fazer. Então assim, mas o que eu vim fazer? Eu não sei o que eu vim fazer, tá? Mas você não precisa saber, mas você vai começar a buscar entender o que você precisa em relação à missão, em relação à convivência com pessoas, aquilo que você precisa entender. Então, buscar entender a sua espiritualidade é você estar entendendo o que você está vivendo, o que você precisa viver e por que você está aqui nesse planeta. Então é um encontro com a sua mais verdade. A verdade é a espiritualidade. Então vamos lá. Continuando. Exu não é diabo, mas tem gente que prefere que ele seja. Você sabe, vamos lá, para você ser um bom macumbeiro, você tem que conhecer da história da macumba, tem que conhecer da história da religião, tem que saber tudo, tem que estudar. E aí é onde começa o primeiro erro da pessoa que é universalista. Não, porque eu sei de tudo, eu vou na alpometria, eu vou na mesa quântica, eu vou na radiônica, eu vou no kardecismo, eu vou na umbanda. Quando você vai em tudo, você não é nada. E aí eu sempre dou um exemplo. Imagina que você tem 5 empregos. Você vai conseguir se dedicar nesses 5 empregos? Não vai. Então, você vai ser superficial em todos os empregos. Não vai ganhar dinheiro em nenhum deles direito. Quando você pega um e faz ali, ó, repetidas vezes, é muito bom.
Basta ver um atleta. Você já reparou que não tem, por exemplo, um jogador de futebol que é profissional, e ele também é profissional em basquete, ele também é profissional em golfe? Já reparou isso ou não? Por quê? Porque você tem que ser especialista naquilo que você faz. Se você quiser ser tudo, imagina um atleta, imagina propor hoje para um atleta. Pega o Neymar, tudo bem que o Neymar não tá nem jogando bola. Neymar tá de férias, né? Neymar tá fazendo filho. Mas vamos falar, sei lá, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e fala, olha, a partir de hoje você vai jogar bola profissional em futebol, em basquete e em golfe. Você acha que é possível? Não é possível. Não tem capacidade de ser possível. Agora, por que você acha que se você frequentar várias religiões, isso vai ser melhor para você? Na verdade, vai ser pior. Tem que escolher aquela religião que mais fala com a sua verdade, que mais fala com você. Então esse é o primeiro tema. Você tem que conhecer de macumba. Por exemplo, quando você chega na rua e alguém fala assim, Exu é diabo. Você tem que falar, por que, meu amigo, você acha que Exu é diabo? Não, porque o meu pastor falou. Aí você, como macumbeiro, você tem que ser o primeiro a dizer, olha só, vamos lá, senta aqui no colinho do papai. Primeira coisa, como que Exu pode ser diabo? Se o diabo foi criado no catolicismo há 2000 anos atrás e Exu tem mais de 10 mil anos. Você precisa saber disso. Exu foi criado aonde? De onde vem Exu? Exu foi trazido de uma tradição iorubá na Nigéria, na África, há 10 mil anos atrás. E lá na África não tem diabo. Na África não tem o demônio. Então você é o primeiro a falar. E num simples argumento você resolve. Mas não, eu quero... O que o macumbeiro quer? Eu quero uma receitinha. Macumbeiro quer um milagre para o estralar dos dedos resolver o problema dele sem ele, ao menos, tirar um palito do chão. E eu garanto que se você souber de fato como é a história da macumba, o que é uma macumba, o que é uma magia, por que eu uso o elemento água, fogo, terra, ar, porque você vai conseguir despertar todo o seu potencial para isso. Mas não, a desgraça do macumbeiro, ele quer, me passa um banhozinho, me passa não sei o que, vai estudar, senta a bunda na cadeira e vai estudar, porque senão você não vai mudar o seu quadro. Essa coisa do jeitinho brasileiro, tentar um atalho, não existe atalho para o sucesso. Para ter sucesso, você precisa fazer o que tem que ser feito. E lembrem-se, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E é assim que a gente muda a nossa realidade. Então vamos lá, os temas polêmicos que as pessoas não gostam de falar. Incorporação ou teatro? Hoje a gente vê muitas pessoas num teatro absurdo. E aí assim, o que é uma incorporação verdadeira e como ela se manifesta? Uma incorporação, diferente do que muitas pessoas pensam, incorporação não é possessão. Então, não adianta você simplesmente chegar lá, entrar na gira e falar, venha Exu, ou venha caboclo, me possua e faça a sua vontade. Não é assim. Precisa conhecer, precisa ir ao encontro disso, precisa entender o fundamento. O seu espírito não vai ser arrancado de você e vai ser levado para um outro local. Não é assim que acontece. É um acoplamento energético. Então, o guia se aproxima de você e vai conectar o chakra dele, coronário, com o seu. Todos os campos de força eu estou chamando de chakra porque as pessoas conhecem com mais clareza. Mas são campos energéticos. Então tem a força do pensamento, tem a força do coração, a força da palavra. Ele vai acoplando isso e ele sintoniza. Ele sintoniza em você. É como um rádio. Ele arruma a frequência. E nessa frequência ele toma domínio e posse do seu corpo, da sua fala, do seu olhar, dos seus pensamentos. Então, se você não entende essa dinâmica, aí fica lá o cara igual um maluco no terreiro. Igual um perturbado no terreiro. E aí, essa falta de estudo, sabe o que faz? Faz o cara incorporar um egum, um quiumba, um obsessor, um zombeteiro. Por quê? Porque ele não estuda, ele não entende. E ele nem quer entender e estudar. Esse é o nosso papel. E eu não estou aqui, pessoal, para contar verdades bonitas. Aliás, mentiras bonitas. Eu estou aqui para te contar verdades difíceis. Porque é na verdade que a gente vai mudar a nossa vida. E eu não quero ninguém aqui como um pedinte espiritual, um mendigo espiritual. Eu quero vocês aqui, eu quero que vocês façam na sua vida. Eu quero que vocês busquem independência espiritual.
Ah, mas eu nunca vou ser dependente. Tudo bem, mas você pode melhorar muito. Você pode depender menos. E esse é o caminho. A Sandra pergunta assim: como posso encontrar a história de uma entidade porque procuro muito e acho... Olha que gostei. Chave. Tá totalmente dentro do que a gente está falando. Como posso encontrar a história de uma entidade? Porque procuro e acho muito pouco sobre minha pombogira. Sandra, isso não é pessoal contra você. Mas assim, eu incorporo a pombagira Maria do Cais. Deixa eu ver a história dela. Você não vai achar a história dela aqui, no computador, na internet. Por quê? Porque simplesmente o nome Pombagira Maria Padilha não significa nada. Só significa um nome. É a mesma coisa aqui, ó. Você chama Sandra. Eu consigo definir quem é Sandra ou a história de todas as mulheres que chamam Sandra simplesmente ao ver o nome dela? Não. Maria Padilha, Maria Quitéria, Maria do Cais, Dama da Noite. É só um nome. Então não adianta você ficar eufórica e, deixa eu ver a Maria Padilha, deixa eu ver a Dama da Noite, deixa eu ver a história dela. Aí tem aquele conto lindo, aquela poesia, aquele romance. Não, porque ela era uma mulher europeia, uma rainha, e ela era linda, sensual, usava aqueles corpete e não sei o que, ela tinha os homens aos seus pés, e ela não sei o que, traiu, tal, virou pombagira. Para a pessoa se identificar com essa leitura e incorporar esse papel, porque eu sinto isso. Quando ela lê tudo isso, ela começa a se sentir assim. Da verdade naquilo, né? Então, na verdade, perde a identidade. E como o Babá falou, cada pombagira, existe uma falange, que são diversas. Isso não quer dizer que aquela história é uma história para todas. Não é isso. Não, cada entidade tem a sua história, Sandra. Então, exemplo... Com o mesmo nome, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Eu carrego o seu Zé Pilintra. Não adianta procurar a história do Zé Pilintra aqui. Como que eu faço pra saber a história do Zé Pilintra? Do meu Zé Pilintra? Pergunta pra ele. Pergunto pra ele. Incorpora em terra. Babá, mas eu tô no iniciante, tal. Então, se você tá iniciante, não é hora de você querer saber isso. Você precisa criar um relacionamento com a entidade. E eu te garanto, eu sei que, eu tô num papel aqui de fala, porque eu já passei por isso. É frustrante, às vezes, a gente ouvir a verdade, né? É mais legal o romance. É mais legal uma história, tá? E de novo, Sandra, isso não é pessoal com você. Eu tô falando de uma maneira abrangente aqui. Eu já passei por isso. Eu já fui lá, deixa eu ver a história do Tranca-Ruas. Eu também. Eu queria saber a história do Zé Pilintra. Nossa, a história da Padilha. E essa é a história de uma entidade, e eu ainda ouso a dizer... Chega pertinho aqui, ó. Eu ouso a dizer que essas histórias em livro, elas são uma grande obsessão, uma loucura. Igual um filme. Imagina se fosse um filme, a gente colocasse filmes e séries, que é tudo normal. Porque para pra pensar, a nossa vida cotidiana é cotidiano, é normal. Não dá audiência, né, gente? Não dá audiência. Não dá engajamento. Não tem frio na barriga, não tem emoção. Imagina lá, a Maria Padilha era uma camponesa que acordava, plantava, colhia. Colhia. Teve 3 filhos, 3 capeta e pronto, morreu. E viveram felizes para sempre. Não, felizes não, viveram nessa dinâmica. Imagina que bosta, você fala, nossa, que merda. Isso era a pombagira? E aí, quem é a pombagira? Geralmente é uma história dramática, né? Não, é um conto da Disney. Não, mas tem aquelas histórias que foi apedrejada, porque aí ela pegou uma doença, porque aí a família, porque não sei o quê. Existem umas histórias dramáticas. Não pode ser. Pode ser, Sim, pode acontecer, mas não todas. Quantas pessoas são apedrejadas? São poucas. E quem é a pombagira? Pombagira é uma mulher, é uma mãe, é uma dona de casa, é uma doula, é uma puta, é uma médica, é a dona da quitanda, é a faxineira. Qualquer mulher pode vir a tornar-se uma pombagira. Então imagina que não pode ser só rainha. E aí olha que interessante, vamos colocar um pouco de fundamento aqui. De onde surge essa ideia de pombagira é a rainha dos 7 infernos? Porque Exus e pombagiras, eles trabalham a partir de reinos. Tudo aquilo que você ouviu que está relacionando pombagiras e orixás pombagiras e Exus a orixás, esquece isso, tá? Loucura de quem inventou. Loucura brava.
Loucura brava. Principalmente do pessoal aí da Umbanda Sagrada. Ué, mas o Tranca-Ruas não é de Ogum? Não! Não é. Ai! Não é de Ogum. Tranca-Ruas é um enganga de uma cultura brasileira. Ou Congo brasileira. Afro-ameríndia. Orixá é nigeriano. Yorubá. O espírito não responde pro orixá. Ah, mas o Tranca-Ruas tá na rua, ou Ogum é da rua. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Tá, mas a energia é parecida? Pode ser. Se for olhar por essa ótica, pode ser. Mas o Tranca-Ruas responde pra Ogum? Não. O Exu Caveira responde pra Molu? Não. Ó, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. não misture. Ah, então Jesus é Buda. Não, Jesus é Jesus, Buda é Buda. Oxalá é Jesus. Não, a gente já sabe que não funciona isso. Cláudia Leite foi processado, olha lá. Entende? Vamos lá, fundamentos. Exus e pombagiras não respondem a orixá. Eles estão conectados a reinos. Reino da Encruzilhada, reino do Cruzeiro, reino da Mata, da Calunga, das Almas, da Lira e da Praia. E a gente tem comercial hoje, Jean? Então eu vou para os comerciais, na sequência eu retomo isso aqui com vocês para falar como é que funciona essa correspondência entre Exus e pombagiras e os reinos. Exu é o rei das 7 cruzilhadas, não é que ele é rei, caceta. Ele só está relacionado a um reino. E reino não significa aquela coisa do Império Romano. Segura aí, que a gente já volta aí. Vamos lá. Você que está assistindo a gente, me conta de onde você está assistindo. Qual cidade, estado, país. Me conta. Fala seu nome também. Planeta. Tá de outro planeta, de Sirius, Orion. Vamos lá. A gente estava falando então sobre a questão de entender histórias das entidades. Ah, a minha entidade é Maria Padilha, aí a pessoa vai ler na internet e tal, e vê umas loucuras. Então, quem aqui já leu O Guardião da Meia-Noite? Me conta. Você já leu O Guardião da Meia-Noite? Eu li. Rubens Saraceni? Você gostou? Eu li. Ó, de verdade, eu gostei. Li muito rápido. Você tem vontade de comer o livro, li talvez em um dia só. E li, gostei, mas me veio alguns questionamentos, claro. Porque para você vender um livro, você tem que florear um pouquinho, né? Um pouquinho? Um pouquinho. Mas eu gostei. Mas baba. Não, é fala legal, aí. eu também gosto. Eu li, e assim, eu E a posso gente falar? indica, né? Eu acho que o Guardião Pra da aprender Meia-Noite, ele muito. tem uma função muito boa, que é encantar. Ele encanta muito bem, principalmente quem tá começando. Só que assim, Guardião da Meia-Noite, ele é muito parecido com, por exemplo, Game of Thrones. Tem o dragão voando, tem um monte de loucura ali. E isso não representa a história de um Exu, porque a gente começa a ter a sensação que todo Exu tem que ser um conde. Se eu não me engano, a pessoa lá, o fulaninho do Guardião da Meia-Noite era um conde. E o Sim. outro era um rei. O Sim. outro era um aristocrata. Cara, o feirante pode ser um Exu. E dos bons, hein? Dos bons. Sei lá. O pedinte de rua. O dono da... Não, porque pedinte de rua já é arquétipo também. Mas o dono da quitanda pode ser um Exu. O faxineiro pode ser um Exu. Eu posso ser um Exu. O Jean pode virar não, um Exu aqui. que você é um Olha lá. Exu. Jean, você é um Exu? Vai virar Exu ou não? Quem sabe, né? Quem sabe? Nós vamos fazer a leitura. O babá é, com certeza, viu? Não tem a ver com o cargo. Hã? Mal Mal não faz. Depende. Mal depende. não faz. Mas às vezes ele pega o tridente dele, ó, e fica me espetando, ó. Então, assim, a gente... Poxa, não precisa ser rico, não precisa ser conde, nem rei. Você pode ser qualquer função na sua vida. Você pode ser pra ser um Exu. Mas as pessoas querem florear. Vamos ver aqui as luzes que o pessoal mandou, que eu vi umas boas aqui, ó. Fala e ninguém sabe nada. Mistérios não são revelados a nenhum mortal sobre a Terra. Depende. Depende. Depende da sua conexão, depende da sua capacidade mediúnica. Fale por você, meu irmão. A sua verdade, né? Mas a gente respeita até a sua opinião, óbvio. Respeito tudo e todos. Tá tudo certo. A Sandra falou assim, já vi essa dela. Pergunto porque sou questionadora, só encontrei um ponto cantado, porque sinto que me
conecto com ela e minha personalidade se une. Isso é legal, mas assim, a história dela só a sua entidade pode dizer. Não vai ser um livro que vai contar a história da sua entidade, porque como eu disse, vamos lá, Catarina pode ser 1000 pessoas e cada uma tem a sua história. Cadê? Aí o Casa de Caboclo, Sete Flechas, manda assim, nossa, babá, como desconstruir tudo isso? Meu irmão, isso é foda. É complicado, desculpa até o palavrão aqui, mas é difícil. Porque a gente gosta da magia, do encanto da história contada. E a gente procura sempre uma história na nossa vida. Como eu sempre digo aqui, você pega as marcas que mais vendem, não necessariamente são as melhores, mas são aquelas que contam uma história melhor. E contando uma boa história, você vende mais produto. Tem a história de um sorvete, se eu não me engano, era a marca Dileto. Era um sorvete super legal. E era bom, era de qualidade. E aí, o fulano que criou, o CEO dessa empresa, ele criou uma história real. Ele falava que o fulaninho e a fulaninha viviam num lugar de neve, pegava neve e eles faziam os sorvetes deles em 1900 alguma coisa, em 1900 bolinha. E aí descobriu que era mentira. A marca quebrou, porque perdeu a credibilidade. Mas vendia pra caceta. A mentira vendia, é isso. A mentira vendia muito. Por quê? Porque as pessoas gostavam daquela história. Ah, e o sorvete que o vovozinho, que a vovozinha fazia com gelo. Entende? Então a gente está o tempo inteiro buscando isso. A gente quer uma história bem contada. Marketing. Marketing. É o marketing da macumba. É isso aí. Eu preciso saber que o meu Exu era um rei. Por quê? Porque eu sou um bosta na minha vida. Eu sou um coitado. E eu preciso de alguma forma me sentir melhor. E é isso. É o empoderamento das entidades, você pode né? deixar de ser um bosta sem que o seu Exu seja um rei. Né? E ele não precisa ser um rei para ser um cara, uma entidade fantástica. Ele pode ser o peixeiro, o cara que vende peixe na feira e ser uma entidade fantástica. Com muita força, com muitos resultados, né? Uma coisa que traga. O porquê que... Depois você faz a pergunta, por que você incorpora dentro de um terreiro? Qual a finalidade sua e do seu guia? Tudo que você faz, você precisa se questionar. O porquê fazer isso? Exemplo, por que eu vou fazer um banho de ervas? Eu sei fazer um banho de ervas. Por que eu vou ao terreiro? Por que eu quero incorporar? Por que eu sou refém da incorporação? Tudo isso tem que se perguntar. Eu quero saber de vocês. Vocês se fazem essas perguntas? Me conta aí nos comentários. Então, Casa de Caboclo Sete Flechas. Para desconstruir isso, primeiro de tudo, tem que ter um sacerdote que queira um caminho sólido, concreto da verdade. E fazer um trabalho de desconstrução nele mesmo. Ele mesmo tem que desconstruir isso nele para que ele consiga, de fato, seguir um caminho sólido. Porque a espiritualidade, quando é com essa poesia, quando é nesse romance contado, nesse Game of Thrones, ele é um castelo de areia. A qualquer momento vai se desfazer. Ai não, mas a fé é tudo. Eu sou da fé, eu sou da intenção, a intenção que vale. Não vale. Eu te garanto que a intenção não vale. Falar para uma pessoa que está com depressão para mudar a intenção dela. Ou você mesmo manda uma intenção boa para aquela. Eu quero ver se resolve. Não resolve. Intenção não é tudo. Método é tudo. Tudo isso que funciona. Vamos lá para as dúvidas. A K Castro, um beijo, K. Bom dia, babá, sua bênção. Exu te abençoe. Esses dias eu estava pensando, como será que se torna um Exu ou uma pombagira? Como eles entram para o arquétipo Maria Padilha, Exu Tranca-Ruas? Isso exatamente, assim, na minúcia de como funciona, ninguém sabe explicar. Mas, de forma resumida, ele é por similaridade. Quando você tem vamos supor, similaridade e ancestralidade. Se você tem ancestrais indígenas, por exemplo, os povos originários, você tem uma grande chance de, se for macumbeiro e se tudo converge de uma maneira boa, você se manifestar como um caboclo, se tiver uma ancestralidade. Aí vem aquele papo que as pessoas falam que dói no ouvido, assim, ó, parece que eu tomei um choque no ouvido, que eu vou tremendo, assim. Não! E geralmente espírita fala isso. O preto velho pode ser branco. Quem falou que o preto velho é preto? Ai, caralho. Essa dói na alma. Ai, Jesus. Sem comentários. Eu vou fazer um minuto de silêncio aqui pra essa frase. Cara, preto velho é preto. Preto velho é preto. O velho, ele simboliza a sabedoria. Mas preto velho, obrigatoriamente, tem que ter uma ancestralidade afro. É assim.
Ai, mas eu ouvi que o fulano lá do espiritismo disse que preto velho pode ser branco. Aham, é. E mamão é banana. Banana é cana-de-açúcar. Você quer acreditar no quê? Você quer uma boa história? Você quer um romance? Vai assistir Game of Thrones, bicho. Vai ver o dragão voando, a menina voando em cima do dragão. Se você quer, vai pra isso, não na espiritualidade. Eu não gosto de filme mentiroso, série mentirosa. Eu gosto daquelas baseados em fatos reais. Como trazer essa nova visão para o terreiro? Penso que será complicado, mas é real tudo que o senhor fala. Obrigado. Meu irmão, é assim, o terreiro, todo terreiro, ele vive de ciclos. E em muitos momentos a gente tem várias rupturas no terreiro. Isso é ótimo. Eu conheço pessoas que tinham, por exemplo, 150 trabalhadores no terreiro e, de repente, saíram, por exemplo, 90. Porque a pessoa começou a abrir para um novo caminho e tal. Então, é se desprender. É se desprender disso e começar um trabalho, obviamente, baseado em algo real. Não adianta você também querer inventar história. Tem que trazer fundamento. Tem que trazer história. E assim, não é no convencimento que eu tô contando. Inclusive, o que eu tô contando para vocês aqui, tudo isso existe. É só dar um Google aí. É só pegar bons livros. É só conversar com os povos ancestrais, com o africano, com o indígena. Entende? Então, Que é raiz, né? quando você traz coisas reais, contra fatos não tem argumento. Então você começa a trazer fatos. E aí dentro do terreiro você sempre tem uma galera que engaja e uma galera que não engaja. Geralmente os que não engajam, aos poucos vão saindo. Isso é ótimo, faz parte. Tem que se libertar disso também, tá? É bom, né, essa mudança. É ótimo. É a mesma coisa, gente, uma receita de feijoada, né? Aí tem aqueles ingredientes. Ah, mas aí você começa a mudar aqui. Ai, olha, vamos mudar a orelha de porco para pena de passarinho. Olha, vamos mudar isso. Gente, não vai ser mais feijoada, entendeu? Vai ser uma outra comida, uma outra receita. Então não adianta querer mudar muita coisa, fazer preto velho um ser loiro de olhos azuis, enfim. Existem coisas que já vai fugir da realidade, da verdade, entendeu? Então a receita é aquela, o banho é aquele. Ó que interessante. Ainda o nosso irmão aqui, ó, da Casa de Caboclo. Aqui na cidade que eu moro, os terreiros vão querer me matar se chego com uma visão dessa. Até mesmo os médiuns. Mas, irmão, isso é a resistência do terreiro. Terreiro é resistência. E assim, tudo que a gente vai para um caminho de psicose ambulante, a gente está praticando o famoso apagamento histórico cultural. Porque quando eu começo a pegar Exu e colocar ele como europeu, bicho, eu tô apagando a história do africano. Eu tô apagando a história do povo preto, do povo banto, do povo iorubá. Principalmente do banto. Então, o apagamento histórico, o apagamento cultural, ele não é assim, olha, eu vou rasgar os livros. Rasga os livros. Não, ele é na história. Então eu vou doutrinando um terreiro inteiro para que incorpore pretos velhos brancos. Para que incorpore, eu vou doutrinando aquelas pessoas para incorporar um preto velho católico, catequizado. E aí eu sempre trago a reflexão. Imagina que você... Quer ver uma coisa muito simples? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos voltar na época da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve o NAS... Pronto. Entenderam, né? Não vou falar porque senão corta. Do cara do bigodinho, sabe? A gente teve aquela loucura lá. Eles foram, pegaram os judeus e ó, pau. Mataram não sei quantos milhões de judeus. Você consegue imaginar um espírito de judeu incorporando no judeu e saudando o bigodinho? Falando, hi, fulano. Lindão. Consegue imaginar isso? Cara, o povo do bigodinho, você sabe o que eu tô falando, não sabe? Não só um... Dá um ok, dá um joinha aí, ó. Que eu tô falando. Alemão de bigodinho, eu não posso falar o nome porque senão as redes cortam. Cabelinho na régua, Foi bigodinho. lá, estuprou, matou, colocou nas câmaras de gás pra matar as pessoas. E aí você consegue imaginar um judeu, um espírito de judeu. Imagina um judeu velho. Não tem preto velho? O judeu velho. Eu sou o judeu velho. Incorporei o judeu velho aqui e eu tô rezando a reza do povo que estuprou a minha esposa, matou a minha filha
dilacerou, me matou sufocado, me colocou num campo de concentração. Você consegue imaginar isso? Óbvio que não, né? É óbvio. E por que diabos? Vamos lá, vamos botar o pé no chão assim, ó, e afundar o pé no chão. Por que diabos você acha que o preto velho vai rezar pro Deus cristão que escravizou, que matou, que destruiu, que dilacerou um povo? Mais de 12 milhões de pessoas foram mortas e trazidas para as Américas. Pretos, que até hoje sofrem, que até hoje o povo preto... Por que você acha que tem favela? Só tem favela porque quando aboliu a escravatura, eles não tinham para onde ir. Então foram se amontoar em favela, porque não tinham para onde ir, não tinha como trabalhar, não tinha nada. Então assim, por que diabos um preto velho que era um africano vai incorporar e vai rezar pro Deus branco? Pro Deus daqueles que mataram, que sequestraram, que tiraram os seus bens, que tiraram a sua família, que tiraram as suas terras, que machucaram. Por quê? Qual é a lógica disso? Ai, porque ele é evoluído. Ah, vai pra casa do chapéu. Isso é um apagamento histórico. É o branco querendo que isso aconteça. Ah, babá, então o preto velho tem que vir e tem que meter o pau em Cristo? Não, lógico que não. Ele nem quer isso. Nem perde tempo com isso. Não. Ele faz o trabalho magnífico dele. Vai fazer o trabalho dele. De amor. Ele só não vai ficar exaltando. Por exemplo, além da conta que quando Zélio Fernandino de Moraes incorporou o seu preto velho, ele foi pro canto. E aí ele ficou lá no cantinho dele, lá aqui, assim, ó. Foi pro canto. E por que você tá no canto, preto velho? Não, porque eu sou preto, eu tenho que ficar no canto. Era um branco incorporando o preto velho. Por que será, né, gente? O conceito que tá enraizado na cabeça vai mudar pra isso, entende? Vai mudar, vai jogar pra esse lado. Por isso que é importante ter a realidade. Então, assim, você pode ver. Você sabe que quando... E assim também, não impede, porque muitos pretos foram catequizados, de fato. Mas muitos não aceitaram. E se você pega a quantidade de pretos velhos hoje que são católicos... Católico. que são católicos, é muito grande. Então, olha como é importante a gente fazer assim, ó. Sabe aquele negócio cavalusa? Qual é o nome daquilo ali? Esqueci o nome disso. Cabresto. Ó, ele só vê isso aqui, ó. Ele só consegue ver isso. Tem hora que eu só quero ver isso mesmo, sabia? E mas a espiritualidade tem que abrir. Você tem que ver 360 graus. Senão não funciona. Ângulo. E é assim, meu irmão, você tem que fazer isso. Você tem que ir por esse caminho. Porque senão você está praticando apagamento cultural. Você está praticando apagamento histórico. E assim, hoje eu cuido de muitos sacerdotes que querem mudar esse jogo nas suas vidas e nos seus terreiros. A gente faz mentoria com muitas pessoas e sacerdotes principalmente. Quem quiser e tiver essa dificuldade, tanto de informação, de conhecimento, chama a gente. A gente pode fazer um bem bolado aí para a coisa acontecer de uma melhor maneira. Isso é necessário, né? Não, é fundamental. Isso é necessário. É fundamental. É a mesma coisa um médico, gente. Como é que você pode achar que só porque ele é médico, ele não precisa de um outro colega médico para se tratar, gente? O pai de santo, o sacerdote, o babalorixá, ele precisa, não uma necessidade, mas... Né, como uma... O médico não se opera. Exatamente. É isso. Exatamente. Então você tem que... A Reis Vânia manda assim. Eu estou começando há pouco, mas acho que é só eu estudando mesmo para entender. É estudando, mas em fontes confiáveis. Porque é o que eu falei, tem livro do Exu da meia-noite, o Guardião da Meia-Noite, que conta o Game of Thrones do Exu, entendeu? Mas para começar a entender um pouquinho só, tá ótimo. Vai indo. Lá, vai aprendendo mais. A Nath Raso manda assim, boa tarde, babá. E como funciona a espiritualidade na formação das linhas e entidades? Não tem uma regra formada com isso. Por exemplo, é o que eu disse anteriormente, se você tem uma ancestralidade indígena, você tem uma chance muito grande de compor aquilo. Se você tem uma ancestralidade africana, de compor aquilo também. Um preto velho, uma preta velha, um preto de Kizomba, um preto velho quimbandeiro, ou um Exu. Se você tem uma origem, um sangue cigano, você tem essa capacidade. E assim,
é por afinidade e por ancestralidade, tá? Pelas duas questões. O Thiago manda assim, ó. Babá, infelizmente, hoje na Umbanda falta as pessoas buscarem conhecimento, aprender fundamentos, e por isso precisamos das pessoas como Babá e Alexandre Cumino, que levam conhecimento para a Umbanda. Gratidão pelo carinho, irmão. É aquilo que eu falei, as pessoas, elas estão... eu quero uma receitinha, me passa um banhozinho, uma macumbinha para eu arrumar um amor, me passa uma macumba para eu ganhar um trabalho. Só que não adianta fazer isso se você não entender a fundo. Isso é só um remédio que tira um pouco do sintoma. A gente precisa tratar a causa profundamente. Esse é o caminho, porque senão a coisa não funciona. Tratar a causa e tratar aquela pessoa que está querendo a mudança, a transformação na vida. Porque às vezes você trata a causa, mas o problema está aí dentro, as travas estão aí dentro. Você se torna, às vezes, um próprio obsessor e você afasta a prosperidade, afasta amor, afasta bons negócios, afasta tudo que é de próspero e de bom para sua vida. Você é sua pior macumba mesmo. Olha que pergunta interessante. Babá, o senhor indica quem da Umbanda para estudar sobre... da Umbanda e Quimbanda para estudar e conhecer Exu. O que é importante entender? Quando a gente estuda, a gente acaba vendo muitas coisas que é uma porcaria e a gente acaba vendo muitas coisas que são boas. E como saber? Como validar isso? Eu, particularmente, valido com as minhas próprias entidades. Obviamente, por muito tempo de caminhada, eu já tenho um crivo de entender o que tem sentido e o que não tem sentido. Como eu sou um profundo pesquisador de orixá e um profundo pesquisador de guias ancestrais, povos, nações e culturas, eu já consigo saber o que é o que. Eu já tenho uma base muito boa, mas no começo eu validava muito com as minhas próprias entidades. E isso é um caminho muito bom, tá? Mas assim, por exemplo, o que é obrigatório você conhecer? É obrigatório você conhecer na Umbanda Tata Tancredo, que se fala muito pouco. Tata Tancredo foi um ícone da Umbanda, um dos nomes mais fortes, uma das potências mais fortes que não se fala dele. Por quê? Porque é preto. Por isso. Então, estude Tata Tancredo, vai permeando, vai aprofundando isso. Por exemplo, quem é a mãe da Quimbanda? É a macumba carioca, é o batuque, é a cabula. Você conhece isso? Então tem que aprofundar. E assim, muitas vezes, o que eu recomendo? Pega um mentor para te ajudar, pega um mestre, pega um sacerdote de sua confiança, que você sabe. Faz uma mentoria com o cara, estuda com o cara, igual uma faculdade. Espiritualidade tem que ser igual a faculdade, tem que ser levado muito a sério. A Maria pergunta assim, para que serve banho de ervas? Banho de ervas serve para você extrair o poder das ervas, e cada erva tem um poder, para que ela consiga te ajudar em alguma necessidade. Então, todas as ervas têm uma medicina, ela tem um prana, ela tem um axé, um enguso, alguma capacidade de te ajudar. Por exemplo, camomila é calmante, ela ajuda a tranquilizar, te ajuda num brilho ali. Arruda, ela dá uma proteção, ela dá um descarrego. Então, de acordo com o que você está precisando, você pega uma erva, ativa ela, porque aqui fica uma dica. As pessoas pegam o banho da erva e joga. O banho começa na hora que você pega a erva, e vai... um banho desse tamanho aqui, vai dilacerar, não, macerar, ou vai ferver não, cozinhar, enfim. Já começa aí, né? Na sua energia, o que você vai colocar. Desde é uma o magia mesmo, tá? isso. Se torna uma bruxinha ali, ó, e começa a macerar, pedir... Já começa aí, não é só aí, sem intento. Você ativa no banho. Eu sempre conto pra vocês aqui, ó. Conversa com ela. Aí eu desperto as ervas, enfim. Aí vai um caminho. Tem que dar um curso pra isso já. A gente tem. Se quiser estudar com a gente, é só chamar aqui, ó. Daqui a pouco vão inventar o branco velho. Já inventaram, tá? Daqui a pouco não. Ih, vai ter o holandês velho, o alemão velho. A Leila falando aqui, ó. Trabalho com caboclo 7 flechas e sinto como um indígena mesmo. A forma que anda, a forma que se apresenta, fala tudo. É isso, tem que deixar a entidade trazer a origem dela. Eu saí do primeiro terreiro que frequentei porque isso era para as entidades todas serem iguais aos pais santos. Isso é uma loucura. Isso não existe, tá, pessoal? O Thiago mandou assim, na Umbanda existem muitos julgamentos do que questionamentos. Exato. Visitei um terreiro onde fui julgado por pensar de forma que está sendo dito.
É porque as pessoas querem oprimir. Gente, As eu tenho uma pessoas- triste notícia, acabou o programa. E agora? Lascou, hein? Olha, Eu vou encerrar o programa aqui, ó, mas como tem bastante gente aqui com a gente no Instagram, eu Nós ainda vamos eu continuar? vou finalizar aqui enquanto a gente arruma aqui, a tá gente bom? continua no Instagram. ao vivo no Instagram, Você que saindo da tá rádio. na rádio, vem pro nosso Instagram, @casaluz da Estela Guia. E lembra, se você quiser se consultar comigo no oráculo, é só entrar em contato com o 11 9 33 30 4477 ou chama no Instagram, @casaluz da Estela Guia, e falar a palavra vibe. Você vai ganhar 20% de desconto para agendar ainda hoje. Vocês continuem aí no Instagram, gente, que nós vamos dar mais uma pitecada aí pra terminar esse É assunto. isso. Então vamos Fiquem lá. aí. Obrigado, um beijo, até semana que vem.